Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos vamos fazer uma avaliação do balanço patrimonial da empresa e do demonstrativo do resultado do exercício. Eu não vou utilizar índices, não vou utilizar ainda algumas técnicas, não vou utilizar técnicas de valuation. Aqui a gente só vai verificar a evolução patrimonial financeira da empresa. Bom, primeiro eu esbocei graficamente aqui o balanço patrimonial. Aqui a gente tem as três principais tópicos da estruturação de balanço patrimonial, que é o ativo total, passivo total e o patrimônio líquido. O ativo total é representado aqui pela barra azul, são todos os bens e direitos que a empresa tem a receber, ou seja, seu caixa, contas de investimento, o estoque, ou seja, tudo que a empresa tem de direito a receber. Ou seja, a parte positiva do balanço patrimonial. Já o passivo total, representado pela barra laranja aqui, representa as obrigações, ou seja, as dívidas que ela tem a pagar com terceiros, fornecedores, bancos financeiros, folha salarial, impostos, ou seja, todas as suas obrigações com terceiros, tanto a curto quanto a longo prazo. O patrimônio líquido é um passivo só que não exigível, que é a dívida, entre aspas, que a empresa tem com seus sócios e acionistas, ou seja, o dinheiro que é investido pelos sócios e acionistas, e os acionistas aí objetivando a lucratividade. Então, a parte do passivo aí, que é o passivo total e o patrimônio líquido, é representado da onde advém os recursos que são investidos no ativo total para que a empresa possa funcionar. Analisando aqui o balanço patrimonial, aqui a gente consegue tirar a seguinte conclusão, que a maior parte do volume financeiro do balanço patrimonial é representado pelo ativo total. Ou seja, maior parte do volume financeiro patrimonial da empresa advém dos recursos da parte positiva, ou seja, dos bens e direitos que ela tem a receber, seus imóveis, contas a receber, caixa, financiamentos não, investimentos, ou seja, a parte positiva. Então isso aqui é um ponto positivo a ser levado em consideração na avaliação de balanço patrimonial. Mas dos recursos que são aplicados no ativo total, que são aplicados na empresa, maior parte vem do passivo com terceiros. Ou seja, esse ativo total aqui está sendo financiado principalmente com recursos de terceiros, que é o passivo total, que aí são fornecedores, empréstimos e financiamentos. E a menor parte vem do passivo, do patrimônio líquido, que é o passivo que não exigível, que é o que é investido pelos sócios acionistas. A menor parte desse volume financeiro que é aplicado no ativo advém do patrimônio líquido. O ideal, um cenário perfeito, lindo, é que o patrimônio líquido seja a maior parte do volume financeiro que é aplicado no ativo total e não o passivo total. Mas como que a gente sabe que o mercado ele é muito concorrido, o mercado brasileiro também é um mercado muito difícil para as empresas, é normal que o passivo total seja superior ao patrimônio líquido. A empresa precisa se renovar, às vezes você tem a concorrência aí você tem a concorrência aí do mercado, então você precisa estar sempre se renovando, fazer um novo produto, fazer investimento em pesquisas para um novo produto, investimentos de pesquisa de mercado, e às vezes a empresa não tem um caixa suficiente, então ela precisa ir no mercado e pegar empréstimos e financiamentos para poder continuar suas operações e continuar os seus investimentos. Então é normal, infelizmente, aí, o ideal seria a empresa conseguir conseguir andar com as suas próprias pernas sem recursos de bancos e financeiros, mas infelizmente é um cenário normal. Se a gente for fazer uma avaliação de várias empresas, é normal o passivo total ser superior ao patrimônio líquido da empresa. Bom, continuando aqui no balanço patrimonial, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algumas contas, principais contas aí do ativo circulante, ou seja, os bens e direitos que a empresa tem a receber dentro do período de curto prazo. Curto prazo aí, a gente fala que a empresa vai receber dentro de 12 meses. Começando falando sobre o caixa equivalente da empresa, que é essa linha azul aqui, a gente consegue verificar que os caixas equivalentes, que é o dinheiro que a empresa tem disponível,
traçando uma linha imaginária histórica aqui de 2012 a 2020 está numa tendência de queda, ou seja, a gente consegue verificar que a empresa está investindo forte nas suas operações, porque está saindo bastante dinheiro do caixa, ela está pegando mais empréstimos e financiamentos mais recursos de terceiros, como a gente conseguiu analisar aqui no gráfico anterior do balanço patrimonial. Tem um contas a receber, do contas a receber de 2012 até 2016 vinha numa estagnação com pouca variação de aumento ou queda, e a partir de 2017 começou uma tendência de alta um pouquinho mais tímida. Em 2020 aumentou muito aqui o seu contas a receber. Contas a receber são vendas que a empresa faz, mas ainda ela não recebeu, ou seja, são as vendas a prazo, ou seja, são promessas de recebimentos de clientes. Então, possível aqui, pela lógica, vai gerar caixa no período aí de curto prazo. Bom, aqui a gente tem as aplicações financeiras, que é o capital que a empresa é uma parte, um recurso que ela recebe, é uma parte de recursos que ela recebe, ou seja, dinheiro aí que ela vem no caixa e ela acaba aplicando em operações financeiras, em rendimento fixo, geralmente CDB, geralmente a maior parte é CDB, acredito que Tesouro Direto também. E como teve aumento da taxa Selic, então as empresas tendem a investir mais em aplicações financeiras para o dinheiro não ficar parado no caixa sem render, e através das aplicações financeiras é um dinheiro do caixa que vai ficar parado, mas vai ficar rendendo. Já se o dinheiro ficar parado no caixa, não vai gerar rendimento algum. Bom, a gente consegue verificar que a empresa começou a aplicar a partir de 2014, vinha numa tendência de alta desse volume financeiro de empréstimos e financiamentos. A partir de 2021 a empresa começou a investir mais nessas operações, fez alguns resgates, mas ainda tem um volume alto considerável aí de dinheiro parado em contas de investimentos e rendendo, né? Um dinheiro que está parado, mas está rendendo, trazendo aí rendimentos com juros nas aplicações, né? Rendimentos de aplicações financeiras, aumentando aí a sua receita. Bom, vamos falar um pouquinho, continuando no balanço patrimonial. Agora a gente vai falar da parte direita do balanço patrimonial, que é o passivo total. Eu desmembrei esse passivo total em passivo circulante, passivo não circulante. Passivo circulante são as obrigações que a empresa tem a pagar dentro de 12 meses, que é o período aí na contabilidade que é considerado curto prazo. E o não circulante, que é o acima de 12 meses, ou seja, a empresa que tem a pagar acima de 12 meses, a perder de vista, né? E fazendo uma avaliação de fluxo de caixa, essa questão de circulante e não circulante é o ideal para a gente fazer uma análise para verificar a questão de exigibilidade do fluxo de caixa da empresa. O ideal é que menor parte do volume financeiro de passivos esteja alocado a curto prazo, porque assim a empresa tem tempo suficiente de poder receber dos seus clientes, fazer seu estoque girar, fazer seu estoque girar, vai para a empresa poder vender, a empresa vendendo vai poder gerar caixa vai poder gerar dinheiro para o seu caixa, e assim ela poder honrar essas obrigações que ela tem com terceiros, como fornecedores, empréstimos, financiamentos, folha salarial e impostos, né, que são as principais contas aí de um passivo. E aqui a gente consegue avaliar para a questão de fluxo de caixa, é um aspecto muito positivo, como está desmembrado esse passivo total da empresa, que a menor parte do volume financeiro está alocado a curto prazo. Está alocado a curto prazo, e a maior parte das dívidas da empresa está alocado a longo prazo. Então assim a empresa tem tempo suficiente, quando essa dívida a longo prazo começar a entrar no curto prazo, então a empresa vai ter tempo suficiente de fazer seu estoque girar, ter tempo suficiente de receber da sua carteira de clientes aí de vendas a prazo, alimentando o seu caixa, e assim honrar esses compromissos aí com tranquilidade, para a empresa acabar não se complicando. Se a empresa acabar se complicando, como a gente vê alguns casos aí que as empresas entram em situações aí de dívidas judiciais, né? Então a empresa acaba se complicando em situações financeiras que acabam dificultando aí a sua saúde financeira. Então a empresa precisa fazer uma boa gestão dos seus passivos. Fazendo uma boa gestão dos seus passivos jogando essas dívidas para curto prazo, jogando o menor volume de dívidas para curto prazo e maior volume para longo prazo. Bom, eu peguei a maior parte aqui
do passivo é representado por empréstimos e financiamentos. Então eu esbocei ele aqui graficamente para a gente fazer uma análise, verificar também como que está sendo gerido esses empréstimos e financiamentos. A ideia é a mesma para a questão de fluxo de caixa: menor parte do volume de dívidas esteja alocado a curto prazo e o maior volume esteja alocado a longo prazo. E é o que está acontecendo. A empresa tá bem endividada, mas aqui a gente consegue verificar que maior parte do volume financeiro está alocado a longo prazo. Para a questão de fluxo de caixa, isso é muito positivo. E um volume bem inferior em relação ao longo prazo está alocado às dívidas, os empréstimos e financiamentos a curto prazo. Praticamente aí a empresa está fazendo um bom controle, com pouca variação aqui do volume de aumento, pouca variação de aumento dos empréstimos e financiamentos a curto prazo. Então a empresa está fazendo uma boa gestão para poder ter o seu giro operacional, para poder gerar caixa e ela honrar esses compromissos com empréstimos e financiamentos com tranquilidade. Do passivo, a principal conta que a empresa precisa ter muita atenção aos empréstimos e financiamentos, porque são os passivos onerosos. Onerosos porque tem juros e tem multa caso a empresa acabe atrasando o pagamento dessas dívidas com empréstimos e financiamentos, vai virando aquela bola de neve. E a empresa pode se complicar num período aí de curto, médio e a longo prazo. Bom, falando um pouquinho da questão mais operacional, vamos falar um pouquinho do demonstrativo do resultado do exercício. Com a primeira conta aqui, que é a receita líquida, ou seja, o volume de vendas da empresa. De 2012 a 2014, teve pouca variação do volume de vendas. A partir de 2015, a empresa deslanchou aqui e ano após ano, vem aumentando muito o seu volume de vendas, a sua participação de mercado. E aqui a gente consegue prestar atenção, está bem inclinado esse aumento. Então a empresa aí, ela está que nem um foguete em questão de aumento de volumes de vendas da empresa. Maior volume de vendas, mais dinheiro que entra para a empresa. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto, a primeira apuração de lucratividade da empresa. Aqui é o que a empresa tem de lucratividade ou prejuízo só com seu principal ramo de atividade, não envolvendo ainda outras receitas que a empresa possa ter, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade, despesas também que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Aqui é só operações envolvendo o seu principal ramo de atividade operacional. A gente consegue verificar que sempre teve lucro. Esse lucro veio aumentando de 2012 a 2018, teve uma correção em 2019, mas a partir de 2020 a 2021 teve um aumento surpreendente aí do resultado bruto da empresa, muito positivo. Essa inclinação aí de 2019 a 2021 demonstra aí que a empresa está num crescimento fortíssimo aí das suas operações. Bom, falando um pouquinho do EBIT, o EBIT é o lucro operacional da empresa. Aqui a gente pode falar que a empresa como um todo, se ela teve lucro ou prejuízo. Aqui como um todo ainda a gente não envolve operações financeiras, né, investimentos que ela faz, juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, e nem ainda os impostos, que é o imposto de renda e contribuição social. Aqui é só com as suas, a gente consegue verificar se a empresa teve lucro da atividade só com as suas operações. Tanto as operações envolvendo seu principal ramo de atividade, como operações que não envolvem seu principal ramo de atividade, como despesas administrativas, outras receitas que não envolvem a venda do seu principal produto, mas assim envolvendo todas as suas operações. Então, para a questão de avaliação de empresa, avaliação de resultado, o EBIT ou lucro operacional é considerado um dos mais importantes do mercado. Bom, a empresa sempre teve lucro operacional do período estudado aqui de 2012 a 2018, teve uma correção aqui em 2019, um aumento surpreendente em 2020 e 2021 teve uma pequena correção aqui, mas não nada fora do comum, é só uma leve correção, mas a tendência aqui é que a empresa continue crescendo. Vamos verificar aí os próximos períodos e verificar se a empresa vai continuar essa tendência de alta. Teve essa correção em 2021, mas nada de que possa gerar uma certa preocupação. Bom, aqui a gente tem o lucro e prejuízo do período. Aqui a gente pega todas as receitas menos todas as despesas, verifica se a empresa teve lucro ou prejuízo. De 2012 a 2021, a empresa sempre teve lucro, nunca passou por um período de prejuízo. E cada ano que passa está ficando mais longe do patamar de prejuízo, ou seja, vem aumentando aí o seu volume financeiro de lucros.
De 2012 a 2018, ela vinha numa tendência de alta, um pouquinho mais tímida, deu uma inclinada aqui de 2015 a 2018, teve uma correção em 2019, a partir de 2020 deu um salto enorme do volume de lucratividade aqui da empresa. Em 2021 acompanhou aqui esse crescimento, a inclinação deu uma caída, mas assim continua o crescimento de lucratividade da empresa. Bom, pessoal, termino a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Se você também puder estar deixando um like, espero que vocês possam fazer isso daí, que já ajuda na questão da divulgação dos vídeos. Desejo a todos aí um feliz 2022. Estou fazendo aqui o vídeo no último dia do ano, dia 31. Desejo aí um próspero 2022, sucesso aí para todo mundo. E eu espero que esses vídeos estejam contribuindo aí na questão do estudo corporativo aí para quem tem interesse em investimentos nessas empresas. Um grande abraço, sucesso a todos e um próspero 2022.